Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você, meu querido aluno, minha querida aluna, que prestou o concurso para o Oficial PM 2014. Estamos aqui hoje na Maxtec para gravar a correção da prova de Geografia, da disciplina de Geografia, comigo, professor Igor Martins. O intuito aqui hoje é pegar questão a questão, não é um aprofundamento da matéria, mas debater cada questão passo a passo, ver se há alguma possibilidade de anulação de alguma questão ou alguma falha do examinador e no final da correção traçar alguns pequenos comentários sobre a prova de uma maneira geral de vocês. Então vamos lá, vamos dar início, não vamos perder tempo com papo furado. Vamos lá. A primeira questão da tua prova de Geografia foi essa aqui. Sobre a formação da vegetação da floresta amazônica, é a correto afirmar. Todas as questões têm 4 alternativas. E essa aqui é muito interessante porque essa questão nada mais nada menos que te cobrou a subdivisão da floresta amazônica, que é feita em 3 partes. Da seguinte maneira. A gente tem a primeira parte aqui embaixo, que se chama Caigapó ou Igapó. Subindo um pouquinho, a gente tem a área de várzea. E subindo mais um pouquinho, a gente tem o que chama-se de terra firme ou Caetê. O teu examinador, ele nem complicou muito a tua vida colocando os nomes mais complicados, os nomes de origem indígena. O que você tinha que saber para resolver essa questão era bem simples. Primeiro, a parte da Caigapó ou Igapó é a parte mais baixa da subdivisão da floresta amazônica. Então ela fica mais próxima à parte do rio. Então o que a gente tem aqui é o rio, bem próximo a essa parte aqui da subdivisão da floresta amazônica. Então, como ela é a parte mais baixa, o que a gente tem? Proximidade com o rio, a parte mais baixa. Obviamente, como está no nível do rio, essa subdivisão aqui da floresta amazônica, ela vai estar permanentemente inundada por conta dessa proximidade. O que acontece? Os rios, eles têm seu regime de cheias. Então, o que acontece? Quando o rio ele entra na sua parte, no seu regime de cheia, que ele aumenta a sua largura, ele transborda para a área de várzea. Na área de várzea é onde a gente tem as comunidades ribeirinhas morando em palafitas. O que acontece? No período de cheia, você tem o rio transbordando a parte do Caigapó e chegando à área de várzea. E no período de seca, toda essa água que havia transbordado para cá, ela regride para Caigapó ou Igapó. Ou seja, a área de várzea ela é periodicamente inundada, enquanto a Caigapó ou Igapó ela é constantemente inundada. Lá na terra firme, por conta da altura que a gente tem, ela está muito distante do rio. Por mais que eu tenha um aumento da vazão do rio, ele nunca vai conseguir chegar aqui na área de terra firme, que é onde a gente tem a floresta amazônica, como a grande maioria de vocês conhece, com árvores batendo 60 metros de altura em média. Então, basicamente o que a gente tem é isso. Subdivisão da floresta amazônica em 3 partes, a partir do seu distanciamento, da altura, melhor dizendo, em relação ao rio. Conforme o rio ele enche, ele tem o seu período de cheia, ele transborda a área que ele constantemente fica inundado e vai para a área de várzea. Então, período da cheia, a várzea inunda, período da seca, a várzea seca. Inclusive, diga-se de passagem, isso aqui é até área de marinha, né? O terreno pertence à Marinha do Brasil. Quem mora aqui não é proprietário da casa e tal, mas não é proprietário do terreno porque pertence à Marinha do Brasil justamente por conta dessa parte de cheias aqui e tudo mais. Bom, com isso, o teu examinador colocou nas alternativas o seguinte. Na letra A, ele colocou lá, nas áreas de várzea, a vegetação fica permanentemente inundada. Opa, vou voltar aqui. Nas áreas de várzea,
a vegetação fica permanentemente inundada. Ele queria a opção correta, então a letra A já está furada por conta disso. Avançando, a gente tem a alternativa B, C e D. Olha o que era D, que era o gabarito da tua prova. As matas de terra firme ocupam cerca de 90% da porção brasileira da Amazônia. Lá estão as maiores árvores, muitas chegando a mais de 60 metros de altura, como as castanheiras que desenvolvem nas áreas mais elevadas. Corretíssimo. Não há qualquer tipo de furo nessa questão. Terra firme, lembrando, é a parte mais elevada da subdivisão da floresta amazônica, nunca inunda, e lá a gente vai ter a vegetação de maior porte por conta disso. Então, questão de número 21, lembrando, eu estou fazendo a prova de número 3, essa é a questão de número 21, é a primeira questão que veio na prova de número 3. Então, sem nenhum sobressalto, podemos avançar tranquilamente. A questão de número 22 foi uma questão que foi a exceção da prova. A tua prova ela veio, em sua grande maioria, com questões de geografia, que a gente chama de geografia física, o conteúdo programático que a gente chama de geografia física. A minoria da prova, salvo engano, apenas umas 2 questões, veio de geografia humana. E essa é uma das questões que veio dentro da parte de geografia humana, falando mais especificamente sobre geopolítica, perguntando sobre o período do pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe que é o período da Guerra Fria, onde a gente teve o mundo dividido. Opa, deixa eu voltar aqui. O mundo dividido em 2 partes, em 2 eixos. O eixo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o eixo socialista, liderado pela União Soviética. No pós-Segunda Guerra Mundial, o que a gente tem, na verdade, é emergindo 2 superpotências globais, 2 superpotências mundiais, que são essas, Estados Unidos e União Soviética. Então, é a partir desse período, entre o pós-Segunda Guerra e o iníciozinho da Guerra Fria, que veio a questão. Vamos lá, vamos na tela. No início de 1945, antes do término oficial da Segunda Guerra Mundial, os vencedores, Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, realizaram 2 conferências. A Conferência de Yalta e a de Potsdam, sobre os objetivos da Conferência de Yalta. Então, veja bem, ele está te perguntando na questão sobre a Conferência de Yalta. Muitos alunos acabaram escorregando nas alternativas, porque uma das alternativas, ele dava o conceito todo corretinho, só que a resposta não versava sobre a Conferência de Yalta, e sim a Conferência de Potsdam. Vamos avançar aqui para ver com mais calma isso. Está lá na primeira alternativa. Na resolução de Yalta, foi reconhecida a importância da União Soviética na Segunda Guerra, sendo o objetivo principal decidir sobre a situação dos países libertados do nazismo pelas forças soviéticas, onde optou-se pela formação de governos provisórios controlados pelos partidos comunistas em coligação com outros partidos que haviam lutado contra o nazismo. Então, o que acontece? O que a gente vai ter é o seguinte. Essa questão da divisão da Alemanha, da seguinte forma. A gente vai ter a República Federal da Alemanha, a RFA, liderada por Estados Unidos, Reino Unido e França. Essa parte aqui é o que a gente chama de Alemanha Ocidental. Do outro lado, a gente vai ter a República Democrática da Alemanha, a RDA. Essa, sob tutela da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
é o que se denomina como sendo Alemanha Oriental. Então, o que a gente teve? A gente tem aqui essa subdivisão aqui, essa divisão da Alemanha em duas partes, um lado capitalista, um lado socialista, que se materializou através do Muro de Berlim, que vai ser derrubado em 89, mais à frente. Essa subdivisão ela foi feita na Conferência de Potsdam, que foi a segunda realizada. A alternativa que versava, que é a letra A, que é a alternativa correta, ele fala que na Conferência de Yalta foi reconhecida a importância da União Soviética na Segunda Guerra, sendo o objetivo principal decidir sobre a situação dos países libertados do nazismo pelas forças soviéticas, onde optou-se pela formação de governos provisórios controlados pelos partidos comunistas em coligação com outros partidos que haviam lutado contra o nazismo. O que acontece? A Conferência de Yalta ela foi nada mais nada menos que uma reunião com os chamados três senhores do mundo, que era Roosevelt, Churchill e Stalin. Os três líderes mundiais, as três superpotências que venceram a Segunda Guerra Mundial, derrotando o nazismo, liderado por Adolf Hitler. A questão que eu estava falando sobre a pegadinha, que muita gente caiu, foi essa aqui, a letra B, que ele diz que a Conferência de Yalta definiu os rumos do principal perdedor da Segunda Guerra. O resultado foi a divisão da Alemanha e sua capital Berlim, em 4 zonas de ocupação: a norte-americana, a soviética, a britânica e a francesa. Isso aqui estaria correto, salvo se não fosse a Conferência de Yalta. Então, muita gente escorregou. O gabarito correto, de fato, é a letra A. Lembrando que estamos fazendo a prova de modelo 3. Vamos à questão 23 agora. Leia atentamente e assinale a alternativa que possua nomes de países membros do Mercosul atualmente. Essa questão foi dada, era uma questão que era para você simplesmente não poder zerar a prova, extremamente fácil, que bastava você saber quais são os países que compõem o Mercosul. A questão seca, aliás, como grande parte da prova, questões secas, que não exigiu de você um grande raciocínio em cima das questões. Alternativa, letra C. Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Não há o que se comentar nessa questão. Bastava saber quais eram os 4 países que compunham o bloco Mercosul. Vamos avançar para as próximas questões. Questão de número 24. Sobre os padrões climáticos da superfície terrestre, é incorreto afirmar. Perceba, toda vez que você pegar uma prova de concurso, você ver a palavra incorreto, por favor, marque, chame a tua atenção, não deixe passar, porque nós estamos desde pequenininho acostumados a sempre procurar a afirmativa correta. Quando o teu examinador de qualquer concurso que você for fazer na vida, não só o concurso do CFO, quando o examinador te cobrar qual é a incorreta, chame a tua atenção, porque, repito, estamos acostumados a procurar sempre a questão correta. E normalmente, na maldade, o que ele faz? Ele coloca na letra A uma alternativa que seria correta. Só que, nesse caso, o certo é o errado e o errado é o certo. Então, a gente tem que procurar a afirmativa que seria incorreta. E dá uma olhadinha aqui na letra B. O clima polar recebe influência direta da altitude. Em média, a cada 200 metros de aumento na altitude, a temperatura cai 1 grau Celsius. Tudo corretinho. Sua amplitude térmica anual é muito pequena, apresentando baixas temperaturas ao longo do ano. Seria tudo correto. Se não fosse essa explicação aqui, dizendo que é por conta da altitude. E não é por conta da altitude, é por conta da latitude. Você sabe que quanto mais próximo aos extremos do planeta, menor é a incidência de raios solares. Então, na faixa equatorial do planeta, a gente tem as maiores temperaturas, e nos extremos,
a gente tem as menores temperaturas. É como se você fizesse um pequeno experimento na tua casa. Se a tua mão fosse o planeta Terra e um abajur onde você está estudando, vivendo agora, fosse o Sol, a Terra ela não está retinha, ela está inclinada. Ao encostar a minha mão próximo ao abajur, qual a parte da mão que vai ficar mais quente? O meio, porque a incidência maior de calor se dá no meio. É a mesmíssima explicação, só que em escala infinitamente maior, para se explicar o porquê que a área polar do planeta era mais fria. Nada tendo a ver com a questão de altura. Uma questão bem tranquila, bem fácil, sem muita dificuldade para você conseguir visualizar esse erro aqui que é grotesco, que o examinador colocou na sua prova. Vamos avançar. Questão de número 25, uma questão de cartografia, que você tinha que ter só tranquilidade e bastava você ter acesso a uma única informação. Que informação é essa? O seguinte, toda vez que há um deslocamento na Terra para leste, a cada 15 graus eu aumento 1 hora. Então, a cada 15 graus para leste, eu vou ter um aumento de 1 hora no meu fuso horário. Lembrando sempre que é em relação ao meridiano de Greenwich. Então, a gente tem oeste e leste. Então, a leste eu vou sempre somando e a oeste eu vou sempre diminuindo. A tua questão na tua prova diz o seguinte: um estudante precisa fazer um intercâmbio e embarque em uma viagem às 13 horas. Ou seja, ele está saindo, o meu horário de saída é às 13 horas, do dia 23 de maio, de um ponto A localizado a 30 graus oeste. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de A, que ele está aqui a oeste, a 30 graus. Com destino a B. Então, destino a B. Aqui é leste e aqui oeste. Com destino a B, localizada a 45 graus leste. 45 graus leste. O tempo de voo é de 12 horas, ou seja, o deslocamento dele vai ser de 12 horas. Qual o dia e horário da chegada do estudante ao ponto B? O único problema dessa questão aqui é você se atentar ao dia, porque no somatório das horas aqui, eu vou acabar caindo na manhã do dia seguinte, na manhã não do dia 23, mas sim do dia 24. Era a única coisa que você teria que se atentar, porque fora isso, bastava você saber essa informação, que a cada 15 graus de leste no deslocamento eu vou somar 1 hora. Se você souber isso, é só você saber somar e se atentar à questão da data. Porque olha só, 30 graus a oeste é o ponto A, 30 graus oeste. O meu destino é o ponto B, 45 graus leste. Eu vou me deslocar em direção a leste. Então vamos lá, 30, 15, 0, 15 e 30. O 0 é o meridiano de Greenwich, que corta o planeta ao meio. Então vamos lá, se a cada 15 graus eu somo 1 hora, já vamos jogar o fuso em relação ao horário do local de chegada, que depois a gente só soma 12 horas. Fica mais fácil. Joga para cá, ó. Ele saiu às 13 horas do dia 23 de maio no ponto A. Então, ele saiu às 13 horas. Se, conforme eu me desloco para a leste, a cada 15 graus eu somo 1 hora, vamos somar aqui, ó, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 horas. Ou seja, quando ele saiu do ponto A às 13 horas, significa dizer que no ponto B, o fuso de lá é como se ele estivesse saindo às 18 horas do dia 23 de maio. Beleza? Então, às 13 horas, de acordo com o fuso do ponto A, e às 18 horas, de acordo com o fuso do ponto B. Você já fez a conversão do fuso horário. Agora, a única dificuldade qual é? Saber somar.
Aí ficou ridículo. 18 horas mais 12. 18 horas mais 12 horas de viagem, eu vou estar chegando às 6 horas da manhã. Só que às 6 horas da manhã, de que dia? Do dia 23? Não, cuidado para não escorregar aqui. Ele chegou às 6 horas da manhã, mas não no dia 23 de maio, e sim no dia 24 de maio. Pronto. Problema resolvido. O estudante chegará à cidade B às 6 horas do dia 24 de maio. Não no dia 23, e sim no dia 24. Tá aí, gabarito letra C. Lembrando que é a prova de número 3 que nós estamos fazendo. Então, questão bem tranquila. Bastava o candidato se atentar à questão do dia, que ele está saindo no dia 23 e chegaria no dia 24, e se atentar à questão do fuso. A única informação mais complexa, se é que podemos chamar de complexa, que você teria que ter era essa, que a cada 15 graus se deslocando em direção a leste, eu somo 1 hora. Se fosse em direção a oeste, no sentido contrário, eu diminuiria 1 hora em relação ao fuso horário. Tranquilo? Bem light. Vamos dar continuidade na correção. Questão de número 26 da sua prova. Lembrando que é a prova de número 3, modelo 3. Vamos lá. Sobre a composição interna da Terra, é incorreto afirmar. Olha só, essa questão aqui, ela foi uma questão bem mais pesada, bem mais complicada, porque te exigia um conhecimento um pouco mais profundo em geologia. Você teria que saber, voltando aqui, ele está perguntando a incorreta. Repito mais uma vez, toda vez que o seu examinador pedir o incorreto, chama a tua atenção, faz seta, envolve, dá teu jeito. Mas chama a atenção na questão de que é o incorreto que ele quer, para você não procurar a alternativa correta. Porque, mais uma vez, na maldade, ele colocou a letra A como sendo algo correto. Olha para cá, ó. O manto ou a astenosfera encontra-se quase todo em estado pastoso ou magmático. O material que forma move-se segundo células de convecção a perturbações geológicas que atingem a crosta, como terremotos e o vulcanismo. Originam-se da pressão exercida pelo magma em movimento. Corretíssimo. Você, na afobação, se não se atentar a essa questão, que era incorreto, marcaria a letra A, porque a letra A está perfeita. Olha para mim a letra C, que é o que eu quero. Existe na composição interna da Terra 4 descontinuidades. A de Maverick, a de Gutenberg, a de Lehmann e a de Schmidt. Onde está o erro nessa questão? Não existe descontinuidade de Schmidt. São 4. De fato, são 4 tipos de descontinuidade. Mas a de Schmidt, ela não é verdadeira. Ela não existe. Quais são as 4 que nós temos? Está aqui na tela. De Conrad, que é que deveria estar lá. A de Maverick, a de Gutenberg e a de Lehmann. Então, uma questão chata, uma questão decoreba, que te exigia um conhecimento um pouquinho mais profundo, mas que se você tivesse tido acesso, se você teve acesso a esse tipo de conteúdo, você não teve nenhuma dificuldade em conseguir matar. Mas, repito, uma questão chatinha, ao meu ver, a banca foi infeliz em cobrar uma prova, numa questão de uma prova como a prova de vocês, de oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, questões tão tão bate pronto, sabe, tão decoreba, ao meu ver, deveriam ser questões como historicamente sempre foi o concurso de oficial da PM, questões que te exigem um raciocínio maior em cima do conteúdo propriamente dito. Então, avançando aqui na correção da sua prova do curso de formação de oficiais da PBR, você, meu aluno, futuro oficial Papa Mike, vem aqui comigo na questão de número 27, que foi uma questão que ele te cobrou sobre os biomas do planeta. Olha aqui comigo. Tomando por base a latitude, temos a sequência dos seguintes biomas: tundra,
floresta boreal, floresta temperada, estepes e pradoarias, vegetação mediterrânea, savana, campos e floresta tropical. Com base nos conhecimentos sobre os principais biomas terrestres, relacione as colunas com as informações apresentadas abaixo com suas respectivas imagens. Aí, eu vou avançar aqui para as imagens que você tinha na sua prova, no seu concurso. Olha a alternativa número 4, opção número 4. As estepes estão em áreas semiáridas ou junto às áreas desérticas. Elas marcam a transição entre... Vamos voltar aqui. Elas marcam a transição entre a vegetação de clima úmido e a dos climas áridos ou desérticos. Vamos avançar? Vem para cá. Dessas 4 imagens aqui, aquela que melhor retratava a estepe era aqui de cima. Então, seria a 4 aqui. Definição de estepe. Agora, fica uma ressalva, uma crítica aqui, porque talvez alguns candidatos podem ter se achado prejudicados por conta da qualidade da impressão do material. Porque se a banca ela queria que você relacionasse a definição que estava do seu lado esquerdo, do tipo de bioma, com a imagem a ser dada que estava do lado direito, a imagem não poderia ter saído assim, praticamente um borrão. É uma questão que talvez poderia se brigar por alguma coisa nela, tendo em vista a qualidade da impressão. O candidato poderia se sentir prejudicado, não conseguindo definir de maneira correta por conta da qualidade da impressão. Até eu mesmo, quando os meus alunos chegaram para fazer a correção junto com eles, tive uma certa dificuldade, tendo em vista a qualidade da impressão, que ficou muito ruim mesmo. Mas, enfim, vamos lá, avançando. A terceira opção aí era da vegetação mediterrânea. Olha aí no seu lado esquerdo. Ocorre em áreas de clima mediterrâneo, como o sul da Europa, no Chile, no extremo norte e no extremo sul da África do Sul, na porção sul da Austrália e na costa oeste dos Estados Unidos. A cobertura vegetal está adaptada aos invernos com chuvas e aos verões secos. Essa imagem é essa aqui, ó. A opção de número 3 é essa imagem. A segunda de cima para baixo. A número 2 fala assim: floresta boreal encontra-se nas faixas entre 45 e 75 graus de latitude norte. Apresenta árvores em formas cônicas como pinheiro. Na Rússia e no norte da Europa é conhecido como taiga, devido aos períodos que é coberta pela neve. Aqui, seria essa aqui, a número 2. É interessante a questão sobre os pinheiros, porque isso aqui é questão evolutiva, né? Ele se forma de maneira meio cônica, justamente para quando a neve cair, ela não ficar represada na copa da árvore, que quebraria os galhos dela. Então, qual é a ideia? A neve cai aqui e escorrega. Tudo bem ou não? Tranquilo? Questão evolutiva aí, só a título de curiosidade. E, por fim, a tundra recobre o permafrost. O que é permafrost? A tradução do inglês para o português seria de um solo, uma área permanentemente congelada. É formada por líquens, musgos e gramíneas, e raros arbustos, que não passam de 2 metros de altura. A tundra está distribuída pelo Círculo Polar no hemisfério norte e em elevadas latitudes. Essa aqui, que é a número 1, seria essa imagem aqui. Agora, mais uma vez, repito, o candidato pode sim facilmente ter se sentido prejudicado na correlação entre as definições e as imagens, por conta da qualidade da impressão. A banca foi muito infeliz com essa qualidade de impressão aqui, tudo bem? Mas na prova de número 3, o gabarito correto, então, seria a letra C, com essa correlação aqui, 4, 3, 2, 1. Beleza? Vamos avançar nas questões, que ainda temos mais algumas. Questão de número 28. Questão relativamente tranquila, sem muito mistério. Ele te perguntava sobre a opção, a alternativa que estaria correta, te perguntando sobre continentalidade e
maritimidade. O que acontece? Nessa questão aqui, o que você tem que saber? O que é continentalidade e maritimidade? Na verdade, ele nem perguntava tanto sobre maritimidade, a pergunta era exatamente sobre continentalidade. Isso tem a ver com a proximidade ou não do mar, ou qualquer tipo de porção de água, pode ser um grande lago, um mar de interior, um oceano, que recebe a influência da maritimidade. Com isso, eu tenho um clima um pouco mais ameno. E a continentalidade, que tem a ver com o que o próprio nome diz, continente. Pela falta de material, de água, o que a gente tem? Incidência solar no solo. Ele absorve de maneira mais rápida. E à noite, esse calor absorvido é liberado de maneira mais rápida também. Toda vez que eu tenho um lugar afastado de qualquer formação, de qualquer tipo de recurso hídrico, esse lugar tende a ser, obviamente, mais seco, tá? Então, olha para mim a alternativa B da sua prova. A superfície perde mais rapidamente o calor recebido através da insolação. Nessas áreas, a amplitude térmica diária, o que é a amplitude térmica? É nada mais nada menos que a variação de temperatura. Tende a ser maior. Por quê? Como eu não tenho nenhum recurso hídrico aqui, essa variação de temperatura ela vai se dar de maneira muito mais intensa. Por quê? O que vem de radiação solar para cá é absorvido muito rapidamente e à noite eu vou ter esse calor que tinha sido absorvido sendo liberado mais rapidamente. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, em áreas desérticas, que ainda tem um agravante, que é a falta de vegetação. Quando eu tenho vegetação e ela recebe raios solares, essa vegetação ela serve como um amortecedor desse calor, porque ela absorve parte do calor e vai distribuindo esse calor de maneira mais gradativa, mais lentamente à noite. Quando você olha a região desértica, você vai ter uma amplitude térmica absurda. Durante o dia, muito calor e durante a noite, muito frio. Então, sem a menor sombra de dúvidas, sem sobressalto, sem susto algum, a alternativa correta seria a letra B. É a que se encaixa mais perfeitamente no gabarito. Vamos na 29. Questão de número 29 da tua prova. Concurso oficial PEMERGE 2014. Tá aí, ó. Sobre os agentes modeladores da crosta terrestre, é incorreto afirmar. Novamente, incorreto. Chama a tua atenção, nunca esqueça disso. A quantidade de alunos que eu tenho que erram questões, que cobram o que é incorreto, o cara vai marcar logo a letra A como sendo correta, que é o que normalmente o examinador na maldade faz contigo. É absurda essa quantidade de alunos. Então, sempre lembrando, chama a tua atenção no incorreto. Agentes modeladores da crosta terrestre, é incorreto afirmar. Olha o que ele colocou na letra D. O intemperismo provoca erosão, transporte e sedimentação de materiais. As paisagens das praias são geradas essencialmente por esse processo, que também é conhecido como erosão eólica. Ele misturou tudo, fez um samba do crioulo doido. Vamos ver aqui com calma o que é o intemperismo. Intemperismo é nada mais nada menos que mudanças físicas e químicas que ocorrem no sedimento e rochas quando expostos à atmosfera e biosfera. Consiste no conjunto de processos operantes na superfície terrestre que leva à decomposição ou desintegração dos minerais por agentes físicos, químicos e biológicos. Não é o mesmo que erosão, porque a erosão, sim, é o transporte de materiais. Voltando aqui, olha o que ele colocou. Ele afirmou que o intemperismo é o transporte de... Cadê? O intemperismo provoca erosão, transporte e sedimentação de materiais. A gente acabou de ver que o transporte ele fica por conta do processo erosivo, não por conta do processo de intemperismo.
Lembrando para você que o intemperismo ele tem como consequências a modelagem do relevo, o relevo vai se modelando, vai se adaptando conforme o processo intempério que ele está sendo exposto, ao rebaixamento da topografia, né? Então, um local que seria um pouco mais ondulado, com deformações no terreno, ele vai sofrendo esse rebaixamento e formação de solo. Tudo isso são consequências do intemperismo. Então, qualquer uma dessas três poderia ser posto lá na alternativa como sendo uma consequência. Quais são os agentes intempéricos? Sol, vento, chuva, gelo, topografia, variação de temperatura. A variação de temperatura, conforme o tempo esquenta, esfria, a gente tem a rocha, o material, conforme exposto ao calor, ele se dilata e conforme você tem um resfriamento, ele tende a se contrair. Então, nesse movimento de contrai e dilata, a gente tem o processo de intemperismo sendo atuante ali. Além da questão do regime dos ventos e a própria topografia do relevo. Os tipos de intemperismo, a gente tem físico ou mecânico, que aí você vai ter o congelamento, a água infiltra em pequenas fissuras e conforme ela se congela, ela expande em 9%, então se vai formando uma pressão nessa fissura até o ponto que uma rocha ela tende a quebrar de fato. Expansão térmica, que é exatamente isso que eu acabei de falar, no calor expande, no frio ela se retrai. E a abrasão mecânica, que é chamada também como golpe de pistão ou cristalização de sais, que é evaporação, que isso você só vai ter em climas áridos. O físico biológico, que é a questão das raízes das árvores, fazendo juntas de alívio. Fatalmente você, quem mora no Rio de Janeiro, é muito comum ver árvores, as chamadas amendoeiras, que as raízes saem quebrando muro, calçada, é exatamente isso. Isso se chama junta de alívio. E intemperismo químico, que é formado a partir de reações químicas que tem como principal agente a água. Então, senhores, sem sombra de dúvidas, o gabarito da questão era a letra D, sem margem para qualquer tipo de outra interpretação diferente do que a banca colocou. Por fim, a última questão da prova de número 3 foi uma questão que perguntava sobre os tipos de nuvens. Por incrível que pareça, é isso mesmo. O examinador te perguntou quais são os tipos de nuvem e queria que você soubesse quais eram esses tipos e as definições deles. Olha para cá. As nuvens originam-se de pequenas gotas de água ou gelo que flutuam em suspensão nas camadas mais elevadas da troposfera. Formam-se pela condensação do vapor, ou seja, bem tranquilo, né? Líquido, evapora, condensa, fica mais pesado que o ar, precipita. Sobre os tipos básicos de nuvens, é correto afirmar exatamente isso que você está ouvindo. O cara te cobrou, o examinador te cobrou quais são os tipos de nuvens. Incorreto afirmar, ou seja, mais uma vez, meu aluno tinha que vir aqui, ó, sublinhar, chamar a atenção, envolver, fazer setas, qualquer coisa para que você não se esqueça. Incorreto afirmar, olha, todas elas estavam corretas, menos uma, que era justamente a letra B, que definia o que são os cúmulos. Situam entre 500 e 1.000 metros de altitude e tem sua forma de camadas horizontais. O que estava errado aqui? A altitude. Entre 500 e 1.000 metros de altura. O erro aqui é a altitude dela, porque ela está entre 1 km e 2 km em relação ao solo. Questão, mais uma vez, decoreba, que bastava que o aluno tivesse tido qualquer tipo de acesso a esse conteúdo, que não teria qualquer tipo de raciocínio mais complexo, um raciocínio mais elaborado para conseguir responder essa questão. Bastava que ele tivesse tido acesso a esse conteúdo. Bom, com isso, nós fechamos a prova de vocês.
E agora vou falar um pouquinho, um panorama geral do que eu entendi pela prova de 2014 de oficial da PM do Rio de Janeiro. Bom, o que acontece? Essa prova, ela fugiu de um padrão que a gente sempre viu nas provas de oficiais PEMERG, que eram questões que obrigavam que o aluno tivesse um raciocínio mais elaborado, questões que te obrigam a pensar de maneira mais profunda, que você tenha que raciocinar de fato em cima da questão. A banca migrou a tua prova para um tipo de prova mais bate-pronto, aquela questão que não te exige um raciocínio mais aprofundado, um conhecimento geográfico mais aprofundado, para que você raciocine, né? Que foge ao perfil não só do que historicamente foi o concurso de oficial PM, mas ao perfil da grande maioria dos concursos hoje, que requer que o cidadão, a pessoa, ela seja um ser pensante, principalmente em provas de polícia, seja civil, federal, rodoviária federal, polícia militar, que quer que o policial seja o chamado policial cidadão. Então, para isso, o candidato ele já tem que demonstrar na entrada da sua prova, no seu concurso, no seu exame intelectual, que é uma pessoa capaz de raciocinar os problemas sociais, uma pessoa capaz de raciocinar de maneira um pouco mais complexa a sociedade em que vive. A banca deixou passar essa oportunidade, optou por uma prova mais bate-pronto, uma prova mais seca, olhou, marcou, mas o aluno que conseguiu abraçar esses tópicos, esse conteúdo programático que foi cobrado na prova, não teve muita dificuldade em realizar, salvo uma ou outra questão que foi um pouquinho mais pesado, com conhecimento um pouco mais aprofundado, mas que não fugiu ao padrão da prova, que foi uma prova que bastava você olhar a questão e marcar se você tivesse o conhecimento. Nada de muita interpretação, nada de muito raciocínio lógico, muito raciocínio geográfico, até mesmo relacionando história com geografia, usando a interdisciplinaridade, né, em cima das questões. Prova tranquila para quem teve acesso ao conteúdo, vamos dizer, até básico, que foi proposto pela banca. Beleza, senhores? Espero que tenha ajudado a vocês. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Fiquem com Deus.